terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais é incentivado pela Lei Aldir Blanc, no município de Recife, 2020. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, abrindo este terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais, onde iremos debater com vários profissionais sobre temas como a questão da educação patrimonial, o patrimônio cultural, histórico, religioso, a questão dos direitos culturais, a importância, do nosso patrimônio imaterial do estado de Pernambuco, assim como nós vamos também trabalhar a questão da visitação ao patrimônio da cidade do Recife. Teremos também a oportunidade de termos apresentações culturais. Então será um momento bastante interessante para vocês poderem conhecer um pouco mais do patrimônio da cidade do Recife e dos artistas e profissionais que trabalham com esse tema. Sejam todos bem-vindos. Satisfação que apresentamos para vocês a palestra Educação Patrimonial, Vivências no Pátio de São Pedro, com a professora especialista Maria Alice Rocha. Olá, quero cumprimentar você que está aqui a nos assistir e agradecer o convite que me foi feito para falar deste lugar maravilhoso, que eu costumo chamar de caldeirão cultural do nosso Pernambuco. A minha paixão pela pesquisa sobre patrimônio me levou a conhecer esse espaço com um outro olhar, um olhar bem diferenciado. Passei a enxergar a importância dele para o contexto da nossa história, em diversos aspectos. Eu estou falando do Pátio de São Pedro. A arquitetura da igreja, o seu casario secular e singelo, que foram construídos a princípio para moradia, as igrejas eram construídas e ao seu entorno eram construídas as casas. Nessa época se chamava freguesia de tal igreja. Recife, eu estou na época de 1700, Recife ainda era um povoado e as pessoas foram construindo as suas residências e terminou se formando um pátio. A coisa não foi planejada para ser um pátio, mas esse pátio foi criado e ele é belíssimo. Nos tempos atuais, 20 dessas 63 casas que compõem esse conglomerado arquitetônico maravilhoso funcionam como equipamentos culturais e gastronômicos que dialogam com a nossa riqueza e diversidade cultural. O pátio também é palco de apresentações de expressões culturais populares dos ciclos carnavalesco, natalino e junino, além da cultura negra. Um evento muito conhecido lá é a Terça Negra. É conhecido como o polo de todos os ritmos, desde sempre um lugar de resistência do povo negro. Uma riqueza que emociona. Estamos no terceiro Fórum de Patrimônio e Direitos Culturais, um projeto da Lei Aldir Blanc com incentivo da Prefeitura do Recife e desenvolvido pela Atlantis Produções. O tema que eu vou abordar é Educação Patrimonial, Vivências no Pátio de São Pedro. Eu trouxe imagens belíssimas do pátio e quero aqui deixar o registro dessas imagens. Algumas pertencem ao meu acervo pessoal, mas muitas delas eu fui buscar com outros fotógrafos maravilhosos, como o Benício Dias, Leonardo Dantas. Também tenho imagens de Josi Veras, de Elisane Pereira e de alguns órgãos como IFAM, Fundagem e Pátio Criativo. Um agradecimento especial ao acervo fotográfico de Paulinho Maffi. Mas o tema é educação patrimonial, mas o que será mesmo educação patrimonial? Educação patrimonial é uma forma, vou trazer assim uma forma bem resumida para vocês, que a gente está aqui conversando, não é uma aula. Educação patrimonial é uma formação informal, que quando levada a uma determinada comunidade,
ela agrega um poder transformador para as pessoas que a recebem. A exemplo de que essas pessoas se transformam em guardiões e começam a zelar pelo seu patrimônio. Elas também passam a ser excelentes anfitriões, porque elas começam a conhecer a história, da cultura e do valor desse patrimônio e começam a receber os visitantes no seu território com empoderamento daquele seu patrimônio. E a educação patrimonial já transformou pessoas que usaram o seu patrimônio para gerar fonte de renda para a localidade. Então, é uma educação informal que pode ser dada a pessoas não letradas, inclusive, certo? E essas pessoas não letradas, ela tem como repassar essa educação, porque são informações que ela recebe do seu valor histórico, cultural e patrimonial. Mas estamos aqui para falar do Pátio de São Pedro, né? Você sabe como ele surgiu? Pois bem, tudo surgiu a partir da construção da igreja de São Pedro dos Clérigos. Um projeto do mestre de obra não, ele era mestre de pedreiro, Manuel Jacome, um mestre muito experiente que fez um projeto muito ousado e foi acatado. Em 1700, a congregação se formava aqui no Recife e, desejosos de construir o seu próprio templo, procuraram um terreno para construir a sua igreja. Nessa época, nós estamos em 1700, Recife ainda era uma vila, Recife só passou a ser povoado, Recife ainda era um povoado, só passou a ser vila em 1710. E em 1823 foi que tornou-se cidade, né, elevada à categoria de cidade através da Carta Régia de Dom Pedro. Mas o que é que eu quero falar com isso? É que nessa época tudo era muito difícil, mas essa igreja ela tem uma riqueza artística e arquitetônica que você fica encantado se você contextualizar com a época que ela foi construída. Então vamos conversar um pouco sobre a história da igreja e sobre a sua... deixar vocês curiosos para ir visitar essa igreja. É o meu objetivo aqui nessa palestra. Eu vou trazer alguns detalhes que deixam você curioso para conhecer essa edificação. Ao entrar na igreja, nos deparamos com uma singularidade. Ela é a única igreja em Pernambuco e uma das poucas no Brasil que tem a sua nave e o seu teto, o forro da nave, em forma octagonal. E isso não é só uma questão de estética, isso teve um objetivo, que foi para aproximar mais os fiéis do altar-mor. Outra riqueza artística dentro dessa igreja é o seu altar-mor, o seu forro, sim. Voltando ao forro da nave, vamos contextualizar o forro da nave para vocês, quando entrarem, não só esse formato octagonal. Mas foi muito interessante como este forro foi pintado. Ele foi pintado por João de Deus e Sepúlveda, que levou 4 anos para desenvolver essa obra, de forma bem inusitada. As tintas vinham de Portugal, ele passava parte da sua noite misturando essas tintas, e durante o dia, ele passava o dia praticamente todo deitado numa lona sobre rodanas para pintar o forro no local que ele está. E ele conseguiu preencher todo esse forro com sua pintura, que de um trabalho tão expressivo chegou a ser comparado ao forro da Capela Sistina em Roma, e ele comparado a um Michelangelo brasileiro. Outra peculiaridade artística bem bonita de se ver é o forro do altar-mor. Esse já foi um entalhamento esculpido pelo padre João Inácio Francisco dos Santos, que retratou a imagem dos 12 apóstolos e dos 4 evangelistas. Eu trouxe muitas imagens para vocês ficarem realmente desejosos de ir no pátio. E trouxe imagens do pátio à noite. Essas imagens à noite, vocês vão ter a oportunidade de ver lá no alto um nicho aceso belíssimo, que vai mostrar a imagem de São Pedro. E outro fato interessante é que quando eles se formaram aqui em 1700, eles ganharam de um padre de Portugal uma imagem de São Pedro, uma estatura enorme. E esse nicho foi construído nas dimensões para receber essa imagem, que durante séculos ficou lá.
Com o desenvolvimento da cidade, né, chega também os perigos e por precaução essa imagem foi retirada e guardada dentro da igreja e lá no local hoje você vê uma réplica, mas ela está dentro da igreja. Então nós temos imagem lá de 300 anos. Também nessa imagem noturna você pode visualizar a desproporcionalidade das torres sinetas da igreja de São Pedro, né? Principalmente em relação ao seu casario e à época em que ela foi construída, onde Recife não tinha arranha-céus que tem hoje. Então, essa desproporcionalidade inspirou o escritor Gilberto Freire a enaltecer o barroco pernambucano. E ele escreveu dizendo que o barroco do Recife quase alcança o céu através das suas torres esbeltas e sinetas de São Pedro dos Clérigos. Mas ela não só serviu de inspiração, ela também teve a sua utilidade. Na época, as pequenas embarcações começaram a usar as torres da igreja de São Pedro dos Clérigos como um mirante, como ponto de orientação. Enfim, dada a beleza e a singularidade tanto do seu interior quanto do seu exterior, você há de combinar comigo que se no pátio de São Pedro só tivesse nos restado a igreja de São Pedro dos Clérigos, valeria muito a pena ser visitado. Importante registrar. Agora vamos conhecer o pátio, né? Eu falei da igreja porque tudo surgiu a partir da igreja, então não tem como falar do pátio sem falar da igreja. Mas agora vamos conhecer o seu maravilhoso pátio. Importante registrar que a igreja e mais 63 edificações, entre casas térreas e sobrados, formam um monumento nacional tombado pelo IPHAN desde 1938. Também podemos afirmar que o pátio apresenta uma unidade arquitetônica que se mantiveram íntegros no tempo. Isso você pode ver na foto comparativa que eu trouxe, mostrando o pátio atualmente e o pátio com uma foto de 1938, né? Porque nós não temos fotografias anteriores a isso. E as fachadas das casas, elas são as mesmas, elas nunca sofreram reforma. A pequena diferença que você encontra são exatamente nas platibrandas, que é uma arquitetura que chegou aqui no século XIX e foi inserida no pátio porque as casas tinham beirais que as águas caíam direto do telhado para o chão e estragavam o terreno do pátio e não era legal aquilo, né? Recife era uma metrópole, estava desenvolvendo e foi preciso, mas não se mexeu na integridade. Então colocou essas calhas e para esconder as calhas foram colocadas essa arquitetura de platibanda. E a primeira casa do pátio, que é de número 4, onde funciona a administração do pátio, ela manteve o telhado com beiral para você ver essa comparação. O pátio é um lugar que nos remete ao Brasil colônia, com seu belíssimo piso de pedras portuguesas, seu casario de geminado, de sobrados, varandas de ferro, né? Lampiões que outrora iluminaram a cidade e que hoje inspiram um nostálgico romantismo. Então, o pátio é um lugar encantador, minha gente, um lugar que tem que ser visitado. Agora nós vou convidar vocês a fazer um breve passeio pelas 20 casas que eu falei que abrigam equipamentos culturais, museus e gastronômicos, certo? Nós temos no pátio a Casa 4, eu já falei para vocês. O pátio também não é excludente porque ele é passagem, ele liga a Avenida Dantas Barreto, encurta caminho para o centro do mercado de São José, do comércio, da efervescência do nosso comércio. Então as pessoas estão sempre passando pelo pátio. É uma pena que não prestem atenção no que lá existe, mas a educação patrimonial vem justo para isso, para mostrar a essas pessoas a relevância desse local. Então vamos fazer essa pequena viagem sobre as casas do pátio e mostrar a vocês alguns equipamentos que existem lá para vocês quando chegarem já procurar. Nós temos alguns restaurantes como o Buraquinho, que é um restaurante reminiscente do Buraco de Otília, que está no pátio desde a década de 60 e tem como especialidade a galinha cabidela, que era o prato também carro-chefe de Otília.
fritada de aratu, um cardápio maravilhoso. Mas lá tem uma coisa muito interessante, quando você senta na mesa, a garçonete já chega lhe oferecendo um caldinho de feijão, como cortesia. O acolhimento é muito bom e a comida é maravilhosa. Nós temos também o Bar do Aroeira, que está no Pátio de São Pedro desde a década de 40, né, na mesma família. E não tem como você não sentar naquelas mesinhas que ficam no pátio, pedir uma cerveja gelada, um petisco e escutar a Aroeira contar a história do pátio e o orgulho que ele tem das personalidades que ele já recebeu no seu restaurante. E fez esse registro através de pratos de cerâmica com o nome dessas pessoas que decoram o seu estabelecimento. Do outro lado da igreja nós temos o Buraco do Sargento, também um bar que está lá desde a década de 60, famoso pelo seu caldinho Eliela, mas o interessante é que nessa igreja que este bar funciona, foi onde foi fundado o primeiro bloco carnavalesco misto de Pernambuco, o Batutas de São José. E seu Paulo, proprietário do bar, ele tem orgulho de mostrar essa história e para isso ele colocou nas suas paredes quadros com os registros e inclusive o porte-estandarte da agremiação, né? No caso, o Flabelo. Sim, temos um restaurante também muito interessante que é o Banguê. Acreditem vocês que o Banguê já foi um ponto de encontro do Recife e precisava agendar para você frequentar ele aos domingos, onde ele servia uma típica ceia nordestina. Então, todas essas histórias e esses sabores da nossa gastronomia faz com que você conheça a riqueza cultural que tem a nossa cidade e o nosso estado. Permite que você saiba de onde veio, onde está e escolha para onde quer ir. A cultura nos fornece essa grande reflexão. Agora falando dos equipamentos culturais que dialogam com a nossa diversidade cultural. Nós temos o Museu Luiz Gonzaga, que traz o acervo riquíssimo de Luiz Gonzaga, e os mediadores são bem capacitados e no final eles terminam puxando o fole para você animar a mediação. Nós temos o Museu Chico Science, né? O Chico Science morreu muito novo, mas ele deixou um legado e ele conseguiu, com a sua mistura de ritmo e com o seu novo olhar, sua nova linguagem cultural, abrir uma janela para Pernambuco, não só para o Brasil, como para o mundo. Temos também a Casa do Carnaval, que é um centro de formação, pesquisa e memória cultural. A Casa do Carnaval, ela trabalha os 3 ciclos, o junino, o natalino e o carnavalesco, e trabalha a história do Recife. Como funciona num sobrado de 3 pavimentos, ela também tem uma dinâmica de formação, de educação, de formação informal, que é justamente cursos, escolas que vão lá para conhecer a riqueza de detalhes da nossa cultura. Não poderia deixar de falar no Núcleo de Cultura Afro. Trouxe fotos dele para vocês verem das exposições, né? O pátio, desde sempre, ele foi palco de resistência da cultura negra. E também contempla um equipamento para salvaguardar essa cultura e para dar suporte às expressões de cultura negra que existem hoje, né? se firmando e buscando o seu lugar nas artes, dança, música, poesia, etc. Falando rapidamente dos equipamentos, eu trouxe algumas imagens do interior desses equipamentos para que vocês possam chegar no pátio e entrar, porque muitas pessoas chegam no pátio e vão no restaurante, comem, olham as casas e vão embora, né? Mas é uma riqueza enorme, vale a pena, você tem que visitar o pátio mais de uma vez, alguém que chegar aqui você tem que levar no pátio, porque no pátio você vai poder mostrar toda essa transversalidade da nossa cultura. Como você viu, trabalha a cultura negra, trabalha o baião e o chachado, trabalha o mangue beat, trabalha os ciclos carnavalescos. Isso num espaço geográfico tão pequeno que torna-se um gigante quando você começa a entrar nessas casas. O Pátio de São Pedro também é um espaço onde acontece formação de educação patrimonial.
As escolas, eu trouxe fotos para vocês verificarem, de escolas que montam todo no próprio pátio e começam a ensinar as suas crianças como essa dinâmica acontece. E queria que você olhasse bem o olhar dessas crianças que estão fixados na explicação. Bem diferente de uma sala de aula que fica uma coisa monótona. Ali eles estão recebendo a informação e vendo a coisa acontecer. Trouxe algumas curiosidades que é interessantíssima. Na entrada da igreja existe fincado um objeto de ferro. E esse objeto, ele era usado para as pessoas que vinham à missa a pé, chegavam com seus pés sujos de lama, rasparem o pé ali para tirar o excesso da lama. Daí surgiu a expressão pé rapado, porque normalmente essas pessoas eram pessoas de poder aquisitivo muito baixo. Outra foto que você vai dizer, sim, o que é que tem a ver esse rapaz fazendo a barba aqui no pátio? É para mostrar a você que o pátio é muito dinâmico. Então, o carnaval estava acontecendo e o rapaz simplesmente desenvolvendo a sua profissão, fazendo a barba dele, ganhando o dinheiro dele ali em pleno carnaval no pátio de São Pedro. Então, o pátio é um espaço de todos. Ninguém pode chegar e dizer, o pátio é de cultura negra, o pátio é de cultura popular, o pátio é de todos. E aí eu quero também registrar, quero que você preste atenção nas fotos que eu trouxe, das expressões culturais se apresentando no pátio, né? O pátio sempre foi muito conhecido por festivais de cirandas. Há escritores que chegam a dizer que as casas vivem de mão dadas como se estivessem dançando uma ciranda. O pátio também, como a cultura, ele é dinâmico, então além das apresentações não comuns, o termo não é esse, além das apresentações que comumente lá vem se apresentando desde o seu início, ele também recebe as novas linguagens. Nós tivemos antes da pandemia, uma apresentação do Sonda Rural no Pátio de São Pedro, no Festival Gastronômico. Tivemos também projetos arruando, porque a gente entende que é preciso conhecer o seu entorno. Então, o Arruando pelo bairro de São José vai mostrar o patrimônio que tem no entorno do pátio e que transversaliza com aquele território. Eu quero encerrar deixando para vocês uma mensagem muito interessante de Antônio Sanches del Barril, que diz que a verdadeira riqueza do patrimônio de um povo não está só nos seus monumentos edificados, mas em suas obras de arte, nem em suas obras de arte, nem em seu saber coletivo, mas na capacidade desse povo de valorizar esse patrimônio. Obrigada.